No fecho do vídeo anterior desta série, eu referi que existem muitas funcionalidades relacionadas com o Query Builder e queria dar uma leitura mais geral para verificar se havia justificação para trazer aqui mais informação. Então eu decidi fazer algo um bocadinho diferente daquilo que é normal nos meus vídeos, que é eu estar a bater código. Basicamente o que eu fiz foi o seguinte. Se olharmos aqui para este meu método, que aqui está no meu controlador, eu coloquei aqui já comentado várias experiências que eu entretanto estive a fazer e vou passar por cada uma delas para vos explicar como é que elas funcionam. Entretanto, acrescentei aqui um método privado, simplesmente para eu poder apresentar os resultados no meu browser, ok? Então, nós ficamos aqui na área que diz respeito ao Query Builder e especificamente não falámos sobre os selects. E vocês poderão pensar, bom, mas nós já fizemos aqui vários selects, já fomos buscar informações à base de dados. Estes selects têm um aspecto diferente. Quero também chamar a atenção para um outro aspecto, é que eu, entretanto, agreguei aqui uma outra tabela, apenas com meia dúzia de registros, neste caso são 10, não são meia dúzia, e basicamente o que é que eu pretendo fazer com isto? É exemplificar-vos aquilo que são as joins. Eu vou depois chegar lá e vocês vão perceber como é que funciona. Bom, de qualquer das formas, o que nós temos aqui então é alguns exemplos de um select. Eu vou aqui descomentar e o que nós temos aqui é simplesmente isto. Temos o tradicional DB Table, que define qual é a tabela onde vamos buscar a informação. E a partir daqui nós fazemos select e definimos qual é o conjunto de colunas que nós queremos ir buscar. E neste caso é apenas o nome e o e-mail. Ora, se olharmos para aqui para os usuários, nós temos o ID, o nome, o e-mail e temos a pontuação. Então, se eu agora chegar aqui e refrescar, vocês vão verificar que apenas vem o nome e o e-mail de cada objeto. Obviamente que se eu quiser aqui fazer uma seleção diferente, eu posso ir buscar o e-mail e a pontuação, ou simplesmente o nome e a pontuação, ou ir buscar todos, e aí teria que fazer eventualmente de uma forma diferente para ficar mais fácil de ler. De qualquer das formas, vocês já perceberam que quando eu quero selecionar um determinado conjunto de colunas, eu posso defini-los desta forma com select. Obviamente que eu posso trocar aqui e-mail por pontuação e vice-versa, e é esta a ordem que vai aparecer depois nos resultados. Reparem, eu tenho o e-mail e depois pontuação. Agora vamos ter os dados invertidos, portanto vocês poderão utilizar da forma que bem entenderem. Vamos avançar muito rapidamente para o próximo exemplo e neste caso é um select agregado. Ora, o que é que isto significa? Vamos imaginar este cenário em que vocês começam por alguma razão a construir a vossa query, vamos lhe chamar assim, utilizando o DB Table, definindo aqui usuários e fazendo o vosso select. Mas não colocaram o get à frente, porque entretanto depois vão ter aqui uma ou outra condição que irá definir o resto da vossa query. O que é possível fazer é o seguinte: a partir do momento em que vocês têm uma query já construída, com o Query Builder, obviamente, mas que não tem a instrução get, isto é, não está ainda apetrechada para ir buscar os resultados, vocês podem criar uma outra variável e dizer que querem acrescentar funcionalidades à query anterior. Por exemplo, utilizando o add select. Okay? Existem depois um conjunto de outras funções. Se nós olharmos aqui para a nossa documentação, há aqui o add select, mas existirão ainda outras funções que nós poderemos fazer, mas basicamente é isto. O add select vai fazer o quê? Vai agregar mais uma coluna àquelas que já anteriormente tinham sido definidas. Então nós temos o e-mail e a pontuação, mas aqui eu fui acrescentar o nome. E o acrescentar significa colocar à frente. Então se eu agora aqui refrescar, nós não vamos ter os resultados, peço desculpa porque eu não tirei o comentário daqui. Vamos então verificar aqui o que é que vai acontecer e reparem, está o e-mail, a pontuação e o nome exatamente pela ordem. E-mail, pontuação e depois o nome que eu agreguei mais à frente. Vamos avançar então muito rapidamente, temos aqui vários exemplos, temos aqui aquilo que se chamam as Raw Expressions. Bom, o que é que significa na prática as Raw Expressions? É a possibilidade de nós podermos incluir no interior das nossas instruções construídas com o Query Builder aquilo que são queries de puro SQL. Ora, o que acontece aqui basicamente é o seguinte: a partir do momento em que eu faço um select e em vez de colocar o nome de colunas, eu coloco lá dentro um DB Raw e depois dentro de parênteses coloco aqui uma string de SQL, basicamente, portanto um comando de SQL, como é o caso do count de asterisco as total, e depois faço aqui o get, o resultado que me vai aparecer vai ser basicamente o seguinte: é o equivalente a fazer
select count de asterisco from usuários, e basicamente é nisto que se vai transformar isto que aqui está. Obviamente faltou aqui o as total, ou simplesmente também funciona se vocês colocarem meramente total. O que é que significa isto? Que este valor que vai ser contabilizado vai contar quantos registros é que existem na minha tabela de usuários, vai ser nomeado como sendo uma coluna chamada total. E é isto que nós temos fundamentalmente aqui. Então, se eu agora for verificar aqui na minha base de dados, nós vamos ter aqui a possibilidade de ver que nós temos 300 registros. Então, aqui o resultado vai ser também o total de 300, ok? Bom, vamos olhar aqui ainda mais para os nossos exemplos e vamos ver aqui esta segunda linha. Neste caso, continuamos a falar do DB-Raw, mas o que vai fazer aqui não é a contagem do número de registros, mas sim um somatório da pontuação e vai dizer que é o total. Okay? E vai fazer um get. Bom, vamos verificar o que é que vai acontecer aqui quando eu refresco. Reparem que o total passa a ser 15.373. E este resultado resulta do quê? Bom, basicamente resulta do somatório de todas as pontuações de todos os utilizadores que estão na minha base de dados. Okay? É isso que acontece aqui. Claro que se eu quisesse colocar aqui, eventualmente, um where, bom, vamos fazer aqui a experiência. Neste caso, nós temos aqui uma raw query, aqui, isto é, um somatório da pontuação, exatamente como está ali, mas só contar com os IDs que sejam inferiores a 100. Portanto, já não vai fazer o somatório de todas as pontuações de todos os 300 usuários, mas apenas dos que têm o ID inferior a 100. Portanto, dos primeiros 99. Então, se eu agora for aqui refrescar, obviamente que o número vai ser substancialmente inferior, porque estamos a calcular o valor num universo muito mais pequeno. E, portanto, nós vamos avançando aqui por algo que está completamente explícito na área da documentação. Vocês podem verificar aqui, existe a possibilidade inclusive de nós colocarmos um select com um grupo de by ou grupo by, etc. Portanto, irmos acrescentando um conjunto de funções que nos permitem ir filtrando a forma como nós queremos obter as nossas informações, ok? Então vamos aqui olhar para o próximo e neste caso temos os Raw Methods. Os Raw Methods têm algo muito semelhante com as Raw Expressions. Isto é, em vez de nós utilizarmos o Select e depois colocarmos o DB Raw lá dentro, nós podemos simplesmente colocar Select Raw. E o Select Raw permite-nos fazer também o somatório da pontuação, onde o ID seja menor que 100 e get. Portanto, isto que nós temos aqui escrito é basicamente o mesmo que nós temos aqui nesta linha, sem termos que escrever o select e depois o dbraw. Eu utilizei select raw, ok? É exatamente a mesma coisa. Vamos aqui descomentar esta área, vou aqui refrescar e vocês vão verificar que temos aqui o somatório da pontuação. Ora, porquê que apareceu aqui o somatório da pontuação? Por uma razão muito simples, é que eu não lhe coloquei aqui um alias. Por exemplo, vamos colocar aqui somatório. Ok? Então, neste caso, aqui esta key vai passar a chamar-se somatório e vai conter então o resultado do somatório de todos os registros que eu aqui defini. Vamos ver aqui este segundo exemplo dos raw methods, que neste caso tem aqui select raw nome e depois tem aqui algo que pode causar alguma confusão, mas que eu vou explicar de uma forma muito simples. O select raw permite passar parâmetros, isto é, fazer uma query parametrizada. Então o que acontece aqui é o seguinte, eu vou selecionar o nome e vou selecionar de cada registro, não só o nome, mas também um novo campo que vai resultar da multiplicação do valor da pontuação por um valor que eu vou passar como argumento. Obviamente que eu poderia colocar aqui o valor, mas imaginem que este valor é dinâmico. Então eu posso passá-lo para a minha raw com uma, enfim, com uma variável, por exemplo, ok? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o multiplicador ser igual a 0.5. Ora, neste caso, eu poderia colocar aqui simplesmente multiplicador. E se o multiplicador fosse diferenciado para cada um dos registros, então eu poderia definir isso de uma forma dinâmica. Então, o que vai acontecer aqui é que este valor que eu aqui coloquei vai ser colocado aqui dentro desta select raw. Então, o resultado disto, vamos aqui refrescar, é a apresentação não só do nome, neste caso de todos os usuários da minha base de dados, mas também a multiplicação por 0.5
da sua pontuação. Ora, vocês verificam aqui 0.5, se nós formos olhar para o nosso código que aqui está, ou melhor, para os nossos registros, eu vou colocar lá no primeiro, obviamente que 1 a dividir por 0, a multiplicar por 0.5 dá 0.5. 89 a multiplicar por 0.5, que é a mesma coisa que dividir por 2, dá 44.5 e assim sucessivamente. Portanto, nós podemos fazer este tipo de queries utilizando aqui o Select Raw. Vamos aqui ainda avançar mais um pouco e vamos falar sobre joins. Eu não vou perder muito tempo a falar sobre joins, mas vou-vos dar aqui alguns exemplos. Bem, basicamente o que é que são as joins? Por isso é que eu criei uma segunda tabela onde eu relacionei de algum modo os usuários com os seus respectivos mobiles. Mas, uma vez que cada um de nós pode ter mais do que um celular ou um smartphone, o que acontece é que há aqui usuários que têm mais do que um smartphone, mais do que um número. Então o usuário cujo ID é igual a 1, ele aparece aqui duas vezes e tem dois mobiles aqui. Então o 2 aparece 3 vezes, o 3 aparece uma vez, o 5 aparece uma vez, e depois temos aqui usuários que não existem aqui do lado dos usuários, porque têm um ID superior àqueles que existem. Os usuários nós só temos até ao 300, aqui temos um 500 com dois números e temos um 510. Bom, isto serve para ilustrar um pouco aquilo que são os joins. E reparem que eu coloquei aqui isto de uma forma diferente, mas é exatamente a mesma forma que eu escrever tudo seguido. O que acontece aqui é que, para uma questão de leitura facilitada, eu coloquei na linha seguinte as setinhas com cada uma das funções. Então, basicamente, o que eu estou a fazer aqui é dizer que, a partir da tabela usuários, juntando à tabela dos usuários mobile, que é esta tabela que aqui está, eu tenho que definir logo depois o seguinte. Reparem qual é a assinatura que aqui está. Ele diz que, para usar o join, eu tenho que definir primeiro qual é a tabela, depois tenho que definir qual é o primeiro campo que vai ser relacionado entre uma e outra tabela, portanto, o campo da primeira tabela, qual é o operador, se é o igual, se é o diferente, se é o maior ou menor, depois qual é o segundo campo, neste caso da segunda tabela, onde eu vou relacionar tudo isto, e depois o resto dos campos são de preenchimento facultativo. Portanto, estes três primeiros, ou melhor, aqui estes quatro primeiros, assim é que está certo, estes quatro primeiros que aqui estão são obrigatórios. Então reparem, selecionar dos usuários, em que usuários, e depois dos usuários mobile, em que usuários.id seja igual aos usuários.id usuário, e reparem que, enquanto aqui usei simplesmente um ID, aqui eu usei um ID usuário para relacionar com os registros que ali estão, e aqui o que o registro me vai dizer é o seguinte: selecione esta coluna e aquela coluna. Ora, neste caso estamos a selecionar o nome da primeira coluna, e por isso colocamos usuários ponto e o nome da coluna, e depois na segunda coluna estamos a colocar o usuários ponto mobile, e depois fazemos o get. Ora, o que vai acontecer então aqui é o seguinte: eu vou aqui refrescar e nós vamos ter aqui o nome e o mobile. E reparem que são campos que fazem parte de duas tabelas distintas. No entanto, cá está o nome 1, vai buscar ali o seu mobile, depois o nome 2 vai buscar o seu mobile, depois voltamos ao nome 1, porque também está com um mobile. Se nós formos olhar aqui para baixo, vamos verificar algo que pode parecer estranho. Temos 0 até 6, neste caso são 7 registros. Se olharmos para a nossa base de dados e verificarmos que nos mobiles nós temos 10 registros, então significa que só conseguimos ir buscar os primeiros 7. Porquê é que isto acontece? Porque no join nós fomos buscar apenas registros que existem combinados com os registros que existem com os usuários. Como não existe um usuário com um ID igual a 500 nem com 510, estas três linhas que aqui estão, pura e simplesmente foram ignoradas do nosso resultado. Okay? Então, neste caso, eu posso usar, por exemplo, left join, inner join, right join, etc. E eu não vou estar aqui a perder muito tempo com estas exemplificações. Vocês podem muito rapidamente perceber como é que isto funciona. Por exemplo, vendo aqui o SQL joins, e uma forma muito interessante de vocês poderem verificar como é que isto funciona. Eu vou aqui esquecer isto. Vamos aqui tentar fechar isto. Ok? Vamos aqui. Ok. Como é que eu vou fechar isto aqui? Ora, aceito. Tudo bem.
Quando vocês vão aqui às imagens, existem várias imagens repetidas muito relacionadas com esta que aqui está. E esta que aqui está mostra-vos claramente como é que as joins funcionam. Vocês têm aqui um select, eu vou aqui abrir num novo separador para vermos a imagem um bocadinho maior. E, portanto, o que vocês têm aqui é o seguinte. Se eu fizer um select from tabela A, left join tabela B, on A.key igual a B.key, o que vai acontecer é que os resultados que me vão ser devolvidos são todos os resultados da primeira tabela e apenas os resultados da segunda tabela que têm correspondência com os da primeira. E depois vocês têm aqui o left join, tem o inner join, tem o right join, etc. E se vocês quiserem perder algum tempo a olhar para este tipo de exemplificação, vão verificar que não é assim tão complexo perceber de que resultados é que vocês conseguem obter a partir da execução de cada uma destas queries. Então reparem que eu tenho aqui um left join, e reparem que aqui enquanto o join é escrito com letra minúscula, aqui o left é com minúscula, mas depois o join é com maiúscula, seguindo a ideia do camel case. Então basicamente ele diz aqui, selecionar do usuários, left join usuários mobile, portanto, juntar à esquerda, isto é, só aos registros que existem à esquerda, que é os registros usuários, em que usuários a ID é igual a ID usuário, e ir buscar o nome e o mobile. Bom, quando eu faço aqui o get, o que nós vamos obter aqui é o seguinte, reparem, ele foi buscar todos os registros dos usuários, porque são todos os registros que existem à esquerda, ok? E, portanto, à esquerda estamos a falar de tudo o que lá está, e neste caso são os 300 usuários, mas foi buscar dentro daquilo que é possível e que existe, os registros que correspondem na tabela da direita, ok? Então é juntar à esquerda, left join. Então o que acontece aqui é o seguinte, eu só tenho registros até ao número 7, porque depois não tenho 500, até ao 5, perdão. Não tenho para o 500, não tenho para o 510. Então se nós olharmos para aqui, esta lista toda tem números de telefone até ao registro 5, e a partir daqui o que vai acontecer é que ele vai me devolver os dados da coluna da esquerda, mas os dados da coluna da direita hão de vir como nulos, ok? Da mesma forma que se nós quisermos fazer aqui um right join, vai acontecer aqui é que eu vou aqui refrescar e ele vai-me buscar os dados que existem na coluna dos mobiles e que têm uma referência na coluna na tabela dos usuários. E neste caso aqui tem, aqui também, aqui também. Mas quando chega àqueles registros 500 que não têm usuários na tabela dos usuários, o que ele faz é exatamente o contrário. Mostra o mobile, mas o nome do usuário vem como nulo. Por conseguinte, está aqui uma explicação um bocadinho mais alongada de vários exemplos que eu vos quis aqui mostrar e que fazem parte, obviamente, da área da documentação relacionada com o Query Builder.